se foi 2 minutos. Oi, gente. Eu sou a professora Vilma, sou professora de artes da Escola Digital para o 8º ano. Estamos aqui hoje para mais uma música, não, né? Uma aula de música. A gente tem aqui a professora Gine e temos também a Amanda fazendo a tradução para Libras. Nosso assunto hoje é música, instrumentos musicais. E a gente vai ter também uma surpresa, um convidado especial, que não está aqui no estúdio, mas a gente teve com ele, para ele falar um pouquinho sobre isso, sobre instrumento, prática instrumental, fabricação de instrumentos, uso dos instrumentos musicais. Bora lá? Então, instrumento musical, vocês sabem o que é, aquele objeto que produz sons que são capazes de gerar música, ok? São objetos que são fabricados com essa finalidade, ok? Bora lá, vamos ouvir Paulo. Estamos chegando aqui na casa do luthier, Paulo Sérgio Luthier. A gente vai conhecer a oficina dele e a gente vai conhecer um pouco sobre a produção e manutenção de instrumentos musicais. Bora lá? Vamos conhecer Paulo? Então, gente, como eu já tinha dito a vocês, né, a gente já está aqui com o Paulo Sérgio Luthier, que gentilmente, né, aceitou falar para a gente um pouco do seu trabalho e sobre os instrumentos e a prática instrumental. Então, eu vou deixar vocês aqui com o Paulo. Muito obrigada, viu, Paulo? É um prazer enorme estar com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou luthier, certo? Desde a década de 80, fiz um curso no Conservatório Pernambucano de Música, né, na gestão da Meliana Caldas, e sou discípulo de Guido Páscola. Quer dizer, eu sou da casta de Guido Páscola, porque a lutheria ela vem de casta, certo? E sou luthier há quase 40 anos, né? E restauro os instrumentos de música profissionais e amadores. E vim bater um papo aqui com vocês sobre luthieria. A luthieria foi criada para o instrumento virar produto, para o violino virar produto, no século XVIII. Ok? Porque antigamente, os violinos antigos, né, eles, na Idade Média, eles eram feitos pelo tamanho do braço do executante. E na descoberta das novas terras pela Europa, do novo continente, e pela colonização, o velho continente iria inserir aqui, para a gente, a música erudita e os instrumentos. E ficaria difícil passar 8 meses de viagem, certo? Para você saber o tamanho do braço do músico aqui, para depois mandar o instrumento. Aí se teve a ideia de normalizar, botar medidas no violino que ele não tinha, padronizar essas medidas. E o que é que a França e a Itália fez? Eles no século XVIII, eles consultaram as famílias dos fabricantes de alaúdes, chama lute, né? Alaúde em italiano é lute, e perguntaram se eles podiam normalizar esse instrumento, o violino. E eles assim começaram, mas aí eles não seriam mais fabricantes de alaúdes, tem que ter um nome para esses novos fabricantes. E juntou o nome lute com o sufixo francês
o nome luto italiano com sufixo francês, H-I-R-E, quem faz e ficou, quem faz é laúde. O luthier, né, é o profissional que propaga as medidas pitagóricas que foram empregadas no violino. Falar para a gente mais um pouco depois sobre outras coisas relacionadas aos instrumentos musicais, ok? Vamos seguindo aí. Veja, aí vocês talvez tenham uma curiosidade de saber como foi que surgiram os... Paulo fala aí da luthieria, né, que surgiu ali, né, no século XVIII para padronizar a produção de instrumentos musicais, para que eles pudessem ser vendidos em larga escala. Mas como é que surgiu isso, né? Como é que os primeiros instrumentos foram feitos? E aí a gente tem algumas hipóteses, né? O acaso, né? Ali soprando, brincando com um osso, com um tronco oco de árvore, soprando e de repente percebendo que dá para produzir um som, né? Também há outra hipótese sobre os instrumentos de corda ter sido feito a partir dos arcos, que eram armas, né? Se usava pelos de animais para construir aquela corda que esticaria, que ajudaria a retesar para dar impulso à seta, no caso do arco e flecha. E quando o caçador, quando ele puxava aquela corda para atirar, produzia um som, produzia uma variedade de sons. E aí eles perceberam que podiam também transformar isso no instrumento musical. Tudo isso, minha gente, são hipóteses. A gente não sabe exatamente como tudo aconteceu. O que a gente sabe é que os instrumentos musicais existem desde sempre, desde a pré-história, né? E ao longo do processo civilizatório, ao longo desse processo, né, que a gente foi construindo a história da humanidade, principalmente do Ocidente, a gente foi construindo e modificando e melhorando as condições e as tecnologias para a produção de instrumentos, para que a gente pudesse ter música. Então, vamos adiante, que a gente tem muita coisa. Sim, a gente tem, hoje, os instrumentos, eles se classificam em 4 tipos, né? Ou a gente também pode chamar de naipes, que são as cordas, né? Ou os cordofones, o sopro, os aerofones, as teclas, que podem ser ou aerofones ou cordofones, na verdade, e os instrumentos de percussão, que são divididos em idiofones e membranofones. A gente vai ver melhor isso mais para frente. Hoje a gente vai focar mais nos instrumentos de corda, até porque a luthieria, tradicionalmente, ela está relacionada aos instrumentos de corda, né? A gente costuma chamar de luthier todo mundo que produz, todos os profissionais que produzem instrumentos musicais, mas, na verdade, a luthieria está relacionada com os instrumentos de corda. Então, os instrumentos de corda são aqueles instrumentos que produzem som pela vibração de cordas esticadas, que pode ser pela fricção, né, de um arco ou mesmo dos dedos, o dedilhamento ou até a percussão mesmo. Existem instrumentos de cordas com uma quantidade variada, né? Tem um instrumento de uma corda só, como é o caso do berimbau, instrumentos com 4 cordas, instrumentos com 6 cordas, instrumentos com 12 cordas e até com muito mais, como é o caso da harpa, que pode ter até 47 cordas, o piano, que pode ter até 230 cordas. E é por isso que ele tem teclas, porque ficaria muito difícil tocar corretamente tantas cordas. Então, as teclas, elas são agrupadas, o que facilita ao instrumentista tocar, tá bom? Por isso que o piano, ele, embora tenha teclas, ele faz parte dos cordofones. Vamos seguindo. Aí, além disso, os instrumentos de corda, eles se dividem em instrumentos com braço ou sem braço. A gente está vendo aí alguns instrumentos que não têm braço, o piano, a lira, o berimbau, e temos a maioria, que são os instrumentos com braço. Billy, passa para mim, por favor, não estou conseguindo. Isso. Os instrumentos com braço são a maioria dos instrumentos de cordas, né? O violão, o bandolim, o banjo, a guitarra, o violoncelo, o violino, todos os instrumentos mais conhecidos, né? A gente conhece melhor, a gente lembra mais facilmente dos instrumentos que têm braço. E a variedade é grande. E aí, como é que a gente escolhe um instrumento para tocar?
Eu perguntei isso a Paulo. Vamos ver o que é que ele tem a dizer? Como é que as pessoas escolhem um emprego? Como é que as pessoas... É uma escolha. É uma escolha. E isso, o ser humano leva muito de encontro aquilo que se parece com você. Certo? A gente busca o quê? Aquilo que é familiar, aquilo que chamam de química, que chamam de... Tá entendendo? No caso aí, uma química sonora, né? É porque o som também tem cor, né? Isso aí foi uma discussão durante anos, principalmente na época do psicodelismo, se procurava muita cor do som e tal. No meu caso, do contrabaixo acústico, talvez pela altura, pela sonoridade grave, tá entendendo? E pelo gestual, porque o instrumento tem muito do gestual. E ergonomia, né? Que é aí que eu chamo de gestual. Você tem que fazer um gestual, ele tem que ter uma ergonomia para que esse... Né? Apesar que o violino é instrumento para alienígena tocar. Eu acho que só Paganini, com aquela figura troncha dele, conseguia se adaptar àquele instrumento. Você bota no queixo, você entorta, tá aí. O violino é uma coisa mais de alienígena, né? Paulo, muito divertido. E aí, Paulo, nessa pergunta que eu fiz a ele, Paulo, como é que a gente escolhe um instrumento? Né? Aí ele vem dizer, né? Não é tão simples, é uma coisa que vai acontecendo mesmo. Tem várias razões que levam um músico a escolher um instrumento e não outro. E aí a gente falou, Paulo aproveitou e falou um pouco sobre a prática instrumental, né? O que é isso? O que é a prática instrumental? É de fato aquilo que a palavra diz, né? Como o artista vai utilizar o instrumento, como ele vai se expressar através do instrumento. Né, como ele vai encontrar formas, maneiras pessoais de tocar e de se expressar. E cada um tem a sua, cada músico tem o seu jeito bem único, né, que tem a ver com a sua personalidade, com a sua estrutura mesmo, até física, né, com a sua personalidade. Então, isso é o que vai refletir na qualidade musical da prática de um determinado músico. Vamos ver mais um pouquinho. Passa aí, por favor, mais um slide. Então, e como é que funciona, né, esses instrumentos de cordas? Né, os instrumentos de corda, o som tem a ver com a ondulatória, né, tem a ver com aquela coisa que a gente já viu sobre o som. Né, o som, ele reverbera, ele se propaga através de ondas. Né? Então, isso vai acontecer com a prática dele. Quando ele toca, quando ele dedilha, quando ele vibra a corda, né, essa amplitude e a frequência das ondas é que vai gerar, né, o som. E aí essa vibração é feita pela tensão da corda, pelo tamanho da corda, pelo material de que a corda é feita. Todos esses elementos vão ser importantes para que o artista possa saber e dominar o instrumento na sua prática instrumental. Ok, gente? E aí vamos seguindo, né? Porque o nosso tempo de aula é bem curto, infelizmente. Né? Os músicos também têm que pensar na questão, na escolha do instrumento e no toque do instrumento, né? A questão dos tamanhos mesmo dos instrumentos. Aquilo que Paulo falou, o tamanho do instrumento influencia na escolha. E isso influencia também na sonoridade. Tá? Instrumentos maiores, como é o caso do contrabaixo, vocês viram ali o contrabaixo na foto, é um instrumento grande, e às vezes ele é maior do que uma pessoa, ele toca em pé, abraçado ao instrumento. Então, como o contrabaixo é um instrumento grande, ele tem um som mais grave. E o violino, que é menor, ele tem um som mais agudo. Essa questão da ondulatória do som em relação às cordas do instrumento também está relacionado com o volume, né, sonoro. Então, esse volume, normalmente, ele é baixo. Então, ele precisa, a maioria dos instrumentos de corda, precisa ter uma caixa de ressonância. Ok? Ele precisa ampliar. Para isso,
ele tem aquele bojo, né? A maioria dos instrumentos de corda tem um bojo. Vamos seguindo. Passa, por favor. E então, a gente poderia perguntar, mas não tem instrumento que tem a mesma quantidade de cordas. As cordas têm o mesmo tamanho e elas são feitas do mesmo material. Como é que o músico vai conseguir produzir uma sonoridade diferente se ele tem uma mesma, com as cordas todas iguais? É aí também onde vai entrar um pouco da prática, né? Da prática instrumental, do domínio do instrumento, porque a forma como ele dedilha o instrumento, ou como ele percute o instrumento, né? A posição das mãos em relação ao braço e ao bojo do instrumento é que vai gerar essa modificação na sonoridade. Vamos ver. Eu fiz um combo, né, de serviços já para atender essa demanda, desculpe, não é, dos serviços corriqueiros, né, nos instrumentos musicais em gerais, de cordas e em outros, né? Aí eu dei o nome de balanceamento harmônico. O que é o balanceamento harmônico? É você conseguir alinhar o lute e a pestana, certo, com o rastilho, ou no caso do violino, que é o cavalete. Você conseguir alinhar isso aqui com as cordas, para que se dê esse ângulo aqui, certo? Aí no caso, para você fazer isso, fazer esse balanceamento no violino, você tem que ajustar cravelhas, cavalete. A alma é um cilindro que fica atrás do pé, certo? Se você estiver olhando o instrumento daqui, do pé esquerdo, certo? Do cavalete do instrumento, que é cavalete, essa peça fica aqui atrás do pé, é um cilindro que fica aqui nessa região aqui. Do outro lado do tampo tem uma barra harmônica que é fixa. A alma que é manipulada, não sei se dá para ver daqui ela, que a gente coloca ela aqui e vai manipulando com essa parte aqui. Como eu estava falando, se a gente puxa ela mais para o F, você comprime os dois tampos. Aí você ganha altura sonora, volume, certo? O volume sonoro. E quando você bota mais para o centro, você despressiona aqui, você pode chamar de descomprimir, talvez, tá entendendo? Aí você ganha o quê? Você ganha timbre. Timbre, o que é que cada pessoa, certo, tem uma maneira e tem um jeito de falar, o instrumento também tem. E a gente pode chamar de timbre isso aí, tá entendendo? Aí você coloca para você ganha mais timbre e perde mais o volume sonoro, a massa sonora, tá entendendo? Como queira. E em relação à extensão sonora do instrumento, aqui é uma viola. Essa viola, ela é mais grave do que o violino. Não só pelo tamanho, mas pela sua afinação. Foi muito bom esse encontro com o Paulo, ele falar essas coisas para a gente. Eu não sabia que instrumento tinha alma, né? Eu descobri lá na oficina de Paulo, né? E a alma é quem vai definir o timbre do instrumento. Vê que interessante, né? Eu achei isso incrível, foi uma descoberta. E aí vamos seguindo, né? Porque a gente tem ainda que ver os instrumentos de sopro. Como eu disse a vocês, a gente vai ver rapidamente os sopros, porque o foco hoje na nossa aula foi mais as cordas. Então, o sopro tem dois tipos, né? São instrumentos que o som é produzido através do ar, são os aerofones, e eles têm basicamente dois tipos, que são as madeiras e os metais.
Vamos ver mais um pouquinho. Os de madeira, o som é produzido pela vibração do ar dentro do corpo do instrumento. Ele faz uma coluna de ar no instrumento. E os metais, o som vai ser produzido pela vibração da boca do instrumentista no bocal. Então, são duas famílias, basicamente, os instrumentos de sopro. E a gente tem aí as madeiras, as flautas, o clarinete, o oboé, o fagote. Os outros instrumentos, o saxofone, a trompa, o trompete, a tuba, são instrumentos considerados metais. E nessa lista aí, eu ainda coloquei uma ocarina, que é esse instrumentozinho azul, ele é feito de barro, é um instrumento mais primitivo, né? E o som dele é bem aveludado, lembra um pouco as madeiras. Vamos ouvir o oboé? Lindo, né? Um som tão agradável, né? Aveludado. E aí temos as teclas, que eu já falei para vocês, que elas podem ser, né? Os instrumentos que têm um teclado, eles podem ser cordofones ou aerofones. Né? No caso da sanfona, ele tem um teclado, mas o som é produzido pelo ar no fole, no movimento de abrir e fechar o fole e o toque nas teclas. O piano tem cordas que são tocadas por um martelo, né? Toda vez que o músico toca na tecla, ela bate em um martelo que toca num conjunto de cordas, tá? Ficaria muito difícil para um músico tocar separadamente essas cordas, são em torno de 230 cordas num piano. Seguindo aí, a gente está vendo, né, os instrumentos. Tem a escaleta, que é um instrumento bem simples, essa aqui o menino está soprando aí, né? Ele precisa soprar para o ar produzir o som enquanto ele toca nas teclas. E para concluir, a gente tem os instrumentos de percussão, né? Que são aqueles instrumentos que são feitos, que o som é produzido pela batida, pela percussão, ou raspando, ou pelo atrito. Né? Temos aí o xilofone, o vibrafone, o gongo, o símbolo, as castanholas. O grupo dos instrumentos de percussão ele é muito maior, né, do que os outros grupos. Né? A quantidade de instrumentos de percussão ela não tem fim, não dá nem para saber realmente quantos instrumentos de percussão existem. Né? São também instrumentos mais simples, né? São instrumentos que são feitos facilmente, então eles são mais democráticos, mais acessíveis. E a gente tem aqueles dois grupos, o idiofone, os idiofones e os membranofones. Os membranofones é aquele grupo da percussão que os instrumentos são feitos com uma caixa e uma membrana, que pode ser de couro, mas também pode ser de material sintético, que é o caso das caixas, né, que é o do tamborim, do atabaque, da alfaia, do bongô, todos esses instrumentos que têm uma pele para a gente bater em cima. Os outros instrumentos, aqueles que o som é provocado por atrito direto, então esses são os idiofones, é o caso do triângulo, do reco-reco, né, das maracas, todos esses instrumentos que a gente, chocalhos diversos, carrilhões, todos esses instrumentos que a gente conhece bem. Né? Aí vocês estão vendo a variedade é imensa, como eu já tinha falado antes, dos instrumentos de percussão. E aí, como é que se cria um instrumento novo? Né? Eu perguntei isso a Paulo, ele criou um instrumento incrível, ele vai mostrar para vocês. Quando eu saí do conservatório, eu expandi essas técnicas pitagóricas do violino para outros instrumentos de corda. Como eu sou pernambucano, e Pernambuco, como o Brasil é a terra do violão, você vê na casa de todo pernambucano tem um violão. Como na Europa, como em outros lugares, você tem um piano em casa. E eu me enveredei por esse instrumento. E comecei a construir instrumentos, fazendo experiências. A primeira foi uma viola de 10 cordas que eu fiz. Depois veio um violino
uma rabeca que eu fiz passar os pianos, levar para o Rock in Rio, com fio de cana da Índia, quer dizer, eu não usava madeira, mas sim um fruto que vinha dela, né? Que ela brotava, né? Essa viola aqui, eu fiz de cabaça, só o braço que é de madeira, que é de cedro, mas ela é de cabaça. A caixa acústica dela, ela é cabaça com tampo de pinho. Você vê que ela tem uma sonoridade bem peculiar. É bem harmônica, né? Bem plangente. Aí, com o passar do tempo, a gente vem percebendo, né, que o local em que vivemos, nós somos de Recife. Recife vive dentro da água, né? Recife é dentro da água, dentro dos rios. Né? E esses instrumentos de madeira, que qualquer instrumento orgânico, ele vai modificando a sonoridade dependendo da umidade. E isso é uma coisa que atrapalha muito a execução do instrumento. Você às vezes está tocando num instrumento, daqui a pouco está tocando em outro. Você desafina, né? E como eu falei, no contrabaixo, que foi o instrumento que eu fiz no conservatório, quando eu estudei lá no conservatório, meu instrumento foi o contrabaixo acústico, era uma coisa difícil para me carregar aquele instrumento do conservatório. E sempre foi pertinente um instrumento leve que eu pudesse levar para casa, guardar, e que aguentasse essa umidade, essa água que a gente respira, né? Aqui em Recife. E foi quando eu bolei esse instrumento aqui, que é o RG6. Um instrumento em alumínio. Fácil de transportar. O aprendizado musical. E falando em música, Paulo, muito criativo, né? Ele criou esse instrumento incrível, o RG6, ele chamou assim, né? Que é feito de alumínio, levinho e que não desafina. Vê que coisa incrível. Muito legal para a gente estudar música nas escolas. Esperamos, Paulo, que seu instrumento possa ser produzido em larga escala e que seja acessível a todos. Nossa aula está chegando ao final, minha gente. Eu queria sugerir a vocês pesquisa, ver se vocês encontram pessoas como Paulo aí pelo seu bairro, pela sua comunidade e compartilhar com a gente suas descobertas. Por hoje é só, a gente está concluindo. Quero agradecer a Paulo esse esforço que fez de nos receber, agradecer a Gine, que está aqui, a Amanda também, e a gente está encerrando. Até sexta-feira.